Olá, como estão? Bem-vindos e bem-vindas ao Centro Terapêutico Ecosítio Pachamama e ao módulo Tarot e Numerologia, que forma parte da formação em Tarot Terapêutico. Neste módulo, vão conhecer uma nova ferramenta de autoconhecimento que vai ajudar vocês, entre outras coisas, a entender e aproveitar melhor as situações que chegam na vida. Muito bem, vamos nessa. A primeira coisa que quero deixar claro é que vamos trabalhar com a data de nascimento e não com o nome. Em numerologia trabalha-se muito com o nome da pessoa. Acontece que o nome é algo que recebemos. Vamos chamá-la de Genetílides, igual a vovozinha. Enquanto que o momento do nascimento é algo escolhido por nós. É o cérebro do bebê que envia a ordem ao cérebro da mãe para que comecem as contrações. Por isso, eu acho mais interessante trabalhar com a data de nascimento e não com o nome. Alguns numerólogos, usando a data de nascimento, definem a personalidade. Inclusive, há alguns que veem a individualidade. Você isso ou é aquilo. Isso é muito perigoso. Imaginem que a gente calcule a data de nascimento de uma pessoa que nasceu em 1º de janeiro do ano 2000. Teremos, de acordo com os cálculos, o número 4. Aí dizemos, você é o imperador. Pronto, o ego já se colocou na medalha. O que colocamos detrás de eu sou pode ser um alimento muito calórico que infla nosso ego. Esse lutador de sumô que carregamos nas costas. Melhor utilizarmos apenas o nome sem árvore genealógica por trás para identificar. Outros veem aqui a missão. Isso também é perigoso, porque pode servir de porta de entrada para armadilhas do tipo sua missão é aguentar seu marido, ou sua missão é sacrificar-se. De fato, a missão é a mesma para todos. Tornarmos seres completos, isto é, realizados, frutíferos, felizes e saudáveis, desenvolvendo nossos talentos. Claro que uma pessoa tem talento para plantar alface, outra para tocar piano, outra para cuidar dos outros, etc. Sendo que o tarot terapêutico tem como objetivo ajudar a pessoa a se encontrar, a ser mais ela mesma, lhe daremos, a partir da data de nascimento, ferramentas para isso. Assim, defini em primeiro lugar as lições de vida. São compreensões e atitudes que ajudam a pessoa a ser mais ela mesma. E convenhamos, somente sendo ela mesma é que a pessoa terá a chance de ser feliz. E em segundo lugar, o desafio. Uma grande dificuldade interna que a pessoa tem e quando consiga aceitarla, entenderla, trabalhar e desativá-la, dá um grande salto evolutivo. Este curso tem como material de apoio estes livros, cuja edição mais nova apareceu em novembro de 2017, disponível comigo em PDF colorido e com dedicatória, ou em papel e e-book em preto e branco pela Amazon. Bom, a primeira coisa a fazer quando trabalhamos com o tarot terapêutico ligado à data de nascimento é dar um número a cada carta. Vocês já sabem que os arcanos maiores têm seus próprios números, desde o Tarot de Marselha, que começou a ser publicado em 1604 em dita cidade francesa. Os primeiros tarôs italianos, lá de 1440 e tal, como Visconti e Sforza, vinham sem número. A partir do Tarot de Marselha, todos os tarôs vêm com número. Aqui vamos a dar ao louco o número 22. Porque mesmo que na maioria dos tarôs ele seja representado pelo número 0, é impossível chegarmos ao 0 fazendo uma somatória de dia, mês e ano de alguém. E obviamente não vamos a deixar esse arcano de fora. Outra coisa importante é que vamos a seguir a tradição numérica do Tarot de Marselha. O ajustamento, ou justiça, será a carta número 8 e a força, que eu chamo de o tesão, a número 11. O tesão como se fala no Brasil, não em português de Portugal. O tesão, tal como o psiquiatra, somaterapeuta paulista e anarquista Roberto Freire enunciou no seu livro Sem Tesão não há solução.
aquela força que vem do inconsciente, aquele impulso cheio de prazer, de energia, que normalmente nos estimula a fazer alguma coisa criativa. Já não tem aquele significado puramente sexual que tinha antigamente. Então, não vamos fazer aquela troca que Arthur Edward White fez no seu tarô. Depois, vamos dar as figuras da corte de paus, cavaleiro, rainha, príncipe e princesa, os números de 23 a 26. De 27 a 36 será o as de paus até o 10 de paus. De 37 a 40, as figuras da corte de copas. Depois, do 41 até o 50, vamos ter as copas numeradas do as até o 10. Do 51 até o 54, serão as figuras da corte de espadas. Do 55 até o 64, as espadas do as até o 10. Do 65 ao 68, as figuras da corte de discos. E, finalmente, de 69 ao 78, as cartas de discos, do as até o 10. Podemos considerar que os cavaleiros de Crowley se correspondem com os reis de Marselha e White. As rainhas com as rainhas, evidentemente. Os príncipes de Crowley com os cavaleiros. E as princesas com os valetes ou pagens de outros baralhos. Claro que no tarot de Crowley a maneira de deduzir a personalidade de cada uma dessas figuras é através da combinação dos 4 elementos, fogo, água, ar e terra. É uma maneira bem diferente de como se faz nos tarôs de Marselha e White. Pode ser muito chato memorizar o número de cada carta. No entanto, as copas do as até o 10 vão justamente do 41 até o 50. É uma maneira fácil de lembrar. Dos paus, podemos lembrar do 32, que é o 6. Das espadas, é fácil se lembrar do 55, que é o as, e do 60, que é o 6. Dos discos, também é relativamente fácil lembrar-se do 69, que é o as. Também lembraremos aqueles números que a gente calcula para a nossa data de nascimento e do ano natal, e depois podemos ir deduzindo os outros. Então, como fazer os cálculos? Vamos ver os desafios e lições de vida de Aleister Crowley, que nasceu no dia 12 de outubro de 1875. Primeiro, reduzimos o ano. Ou seja, somamos os 4 dígitos do ano, 1 mais 8 mais 7 mais 5, dando 21. Ao 21, ano reduzido, somamos o mês 10 e o dia 12 e obtemos o 43, o as de copas como primeira lição de vida. Podemos ainda reduzir o 43, 4 mais 3, e obtemos o 7, o carro, como segunda lição de vida. Tem quem soma diretamente ano, mês e dia e reduz o resultado. Neste caso, obteríamos o 25. Se vocês testam com outras datas, vão encontrar que com este segundo sistema obtemos sempre números menores. Inclusive, às vezes, não vamos poder incluir arcanos menores como lições de vida. E os desafios? Como calculamos os desafios? Os desafios são os arcanos de 2 dígitos que somados nos dão a lição de vida. Vamos chamar de desafios maiores quando são arcanos maiores os que identificam esses desafios, e desafios menores quando são arcanos menores. No nosso exemplo, tínhamos chegado à segunda lição de vida, 7, o carro. Então, qual é o arcano maior de 2 dígitos que somados dão 7? Evidentemente o 16, porque 1 mais 6 é igual a 7. Isto é, neste caso, o desafio maior será a torre, a carta de número 16. E os desafios menores? O primeiro que temos aqui será o 25. O príncipe de paus, porque 2 mais 5 é igual a 7. O segundo, o 34, o 8 de paus, pois 3 mais 6 é igual a 7. O terceiro, a rainha de espadas, o 52, porque 5 mais 2 é igual a 7. O quarto será o 7 de espadas, o 61, porque meia mais 1 é igual a 7. E o último desafio menor vai ser o 2 de discos, a carta número 70, pois 7 mais 0 é igual a 7. Percebam que são números ocultos, não obtemos esses números diretamente somando a data de nascimento.
Então, pegando carona na astúcia do Chapulín Colorado, percebemos o seguinte: havíamos encontrado a torre, a 16 como desafío maior. Se sumamos 9 a 16, vai dar 25 príncipe de paus. 25 mais 9 dá 34 8 de paus. 34 mais 9, 43 o as de copas. Só que 43 já deu as caras. Já apareceu como primeira lição de vida, lembram? Então, se apareceu como primeira lição de vida, não pode ser um desafio. 43 mais 9 dá 52, a rainha de espadas. E mais 9 temos 61, o 7 de espadas. Ainda, somando mais 9, temos o 2 de discos, o 70. Conclusão. Somando repetidas vezes 9 o desafio maior, obtemos os desafios menores. Então, temos aqui um conjunto de cartas, onde qualquer que seja a primeira lição de vida, neste caso, o 43, o 3 de copas, os outros arcanos menores serão desafios. A segunda lição de vida, então, vai ser o carro. E o desafio maior é a torre. Temos, então, esse desafio torre que aglutina todas as outras cartas. Recapitulando. As lições de vida são atitudes e compreensões que ajudam a pessoa a crescer, isto é, a ser mais ela mesma. São ferramentas. Você pode usar essas ferramentas ou deixar elas penduradinhas no painel de ferramentas. Mas o desafio é muito especial. É uma dificuldade interna que a gente tem, cuja resolução ajuda a dar um grande salto evolutivo. Não sei se vocês assistiram no meu canal de YouTube aos vídeos As 5 Chaves do Bem-Estar. Se tiverem assistido, devem lembrar, e para quem ainda não viu, vamos ver agora, a segunda chave do bem-estar. Atraímos o que precisamos para crescer. Isto é, somos plenamente responsáveis pela vida que levamos. Sempre nos contaram que o que chega a nossas vidas são desígnios de Deus, geralmente prêmios e castigos. É o universo conspirando a favor ou contra, é a sorte, algum ameaçador tribunal kármico, etc. Assim, parece que acabamos reduzidos a contemplar nossa vida desde um sofá mais ou menos cômodo. Somos praticamente incapazes de fazer alguma coisa porque são seres todo-poderosos que comandam nossas vidas. Tudo isso impregnou a linguagem popular. Se Deus quiser, vou casar, graças a Deus passei no concurso, vai com Deus. Por favor, deixem o coitado de Deus tranquilo. Se se supõe que Ele nos deu livre-arbítrio, para que continuar repassando para Ele a responsabilidade sobre nossas vidas? No entanto, a gente percebe que muitas pessoas que não fazem mal a ninguém se topam com situações muito difíceis, como se fossem castigos. Então nos falam que Deus as está provando. Também tem uns indivíduos por aí que mereciam mesmo um raio na cabeça e não acontece absolutamente nada. Então nos falam que os desígnios de Deus são inescrutáveis. Pouco a pouco fomos perdendo o medo das igrejas, que se autoproclamavam como intermediários exclusivos entre esse Deus lá no céu e nós. Fomos perdendo o pavor do inferno, ficamos mais moderninhos e fomos largando esse Deus, um Deus bastante chato, um Deus que fica aí xeretando a vida da gente, vingativo, tirano, um tanto psicopata, como podem ler em Caim, onde Saramago, seguindo textualmente o Gênesis, desvela a personalidade de Jeová. E saindo desse pouco simpático Jeová, vamos para a existência. É algo mais neutro. E continuamos falando, o universo me enviou, a existência quer que eu faça isso, ou que deixe de fazer aquilo, o universo está conspirando a meu favor ou em contra, entrego este assunto em mãos do universo. E assim, se é esse Deus que manda, se é esse universo que manda, se é a sorte que manda, continuamos repassando a responsabilidade das nossas vidas para terceiros. Continuamos infantilizados, repetindo uma antiga relação com nossos plenipotenciários pais. De fato, as religiões patriarcais monoteístas têm o poder que têm porque eles colocaram no céu o pai que está em casa. Já estamos acostumados com essa relação, com esse ser superior, então engolimos muito bem essa historinha do papai do céu. Essas religiões patriarcais monoteístas têm pelo menos 2 pontos em comum.
Primeiro, se consideram donos da verdade absoluta. Só eles estão certos. Segundo, degradam a mulher, pois a consideram inferior. A verdade é que tem muito medo da mulher. E falar que o universo está de olho na gente, mandando coisas, conspirando a favor ou em contra, é um erro de cálculo absurdo. O universo é enorme. Não temos nem a capacidade de perceber o que podem ser 93 mil milhões de anos-luz, sendo que um ano-luz é o tamanho do sistema solar, 9.500 trilhões de quilômetros, dentro da Via Láctea, que tem 100 mil anos-luz, uma entre 50 mil e 125 mil milhões de galáxias. Nosso planetinha, com um diâmetro de 12.742 quilômetros, frente a essa imensidão, acaba sendo uma partícula infinitesimal. Se explode em 1000 pedaços, e aqui não sobra ninguém, o universo nem percebe. Não faz a menor diferença para o universo a existência ou não do planeta Terra. O mestre Osho foi muito claro: o universo não tem propósito. E o pacifista e teólogo Holmes também. O universo não é nem hostil nem amigável, é simplesmente indiferente. Ele não fica enfiando o nariz nas nossas vidas. No entanto, continuamos passando a bola para ele. Fazemos com o universo ou a existência exatamente a mesma coisa que fazíamos com Deus. O colocamos no comando de nossas vidas. Embora no sumo da arrogância, tem quem ache que o universo está aí esperando nossas ordens para acatá-las. Claro que considerar que o universo, essa imensidão supostamente plenipotenciária, está de olho em mim, ajuda a inflar o ego. E tem que ter cuidado com o ego, porque seu tamanho é inversamente proporcional ao eu verdadeiro. O ego é essa falsa personalidade que se cria quando o eu verdadeiro não consegue se desenvolver. E isso começa na infância, quando a criança tem que se adaptar às expectativas familiares. Quanto mais forte é o eu, mais fraco é o ego. E quanto mais forte é o ego, mais fraco é o eu. No entanto, nesta partícula infinitesimal que é o planeta Terra, aconteceu algo muito especial. Uma espécie de milagre. Esse milagre foi a vida. E todo ser vivo tem a tendência para tornar-se completo. A semente faz qualquer coisa para virar uma árvore frondosa, cheia de frutos, que espalha sementes em todo quanto é buraco, assim como o bebê tem a tendência a tornar-se um adulto realizado, feliz, frutífero e saudável, isto é, completo. Então essas forças da vida, que não são alheias a nós, mas são o âmago de nosso ser, trabalham 24 horas por dia para tornarmos seres completos. Quando descobrimos qual é o caminho que nos leva a tornar-nos esses seres completos, isto é, manifestar todos os nossos potenciais e talentos na prática, então está tudo bem. Mas se a gente não vê ou não quer ver esse caminho, também está tudo bem. Atraímos situações que nos obrigam a encarar nossas dificuldades internas para atingir essa completitude, para avançar nesse caminho. Situações que nos colocam entre a espada e a parede, que nos levam a dar chega para lá. Uma situação limite que nos obriga a encarar essas dificuldades internas. Por exemplo, se alguém tem dificuldade para falar não, atrairá propostas cada vez mais inaceitáveis até que consiga falar não. Se tivermos uma ferida no ombro, vamos atrair dedos que cutucam essa ferida. E o dedo não é um canalha. O dedo é um aliado que está falando: você tem uma ferida aí, melhor você cuidar dela e curá-la. Muitas vezes, essas situações que atraímos e que nos obrigam a enfrentar e a resolver nossas dificuldades internas não se adaptam a nossas caprichosas e limitadas expectativas mentais e mordemos o dedo que nos cutuca, perdendo assim a possibilidade de perceber a mensagem que a situação traz. Então atrairemos dedos cada vez mais amolados e insistentes, até que em alguns casos tomamos vergonha na cara e sacamos por que estamos atraindo repetitivamente tais situações. Outras vezes uma dedada dessas pode nos mandar para o buraco.
Quando percebemos a mensagem, podemos trabalhar e desativar essas dificuldades internas, e aí sim já não precisaremos continuar atraindo as mesmas situações e falaremos: minha vida mudou. Sim, a vida mudou porque teve mudanças internas. Enquanto não tem mudanças internas, não há mudanças externas, mas repetições das mesmas situações, e a essas repetições chamamos de destino. Ou em palavras do mestre Jung, o destino é o retorno da inconsciência. Se precisamos tornar consciente algo que está no inconsciente, vamos atrair situações que o cutucam, empurrando-nos a torná-lo consciente. Tem um ditado na Espanha: não há mal que por bem não venga. Ou seja, não existe nada ruim que não venha por bem. Eu não gosto de definir o bem ou o mal como sendo coisas absolutas, pois são apenas adjetivos que colocamos nas coisas dependendo de se gostamos delas ou não, a partir de nossas crenças. Melhor seria falar em agradável ou desagradável. Então, não existe uma situação desagradável que não venha para aprender alguma coisa e crescer. Se trata então de estar receptivos a tudo que chega, ao invés de brigar ou de vitimarmos com isso. E aí está a graça do desafio. Quando sabemos qual é o desafio ou dificuldade interna que temos, seja na vida como um todo ou em um determinado ano, isso nos ajudará muito a entender melhor por que e para que estamos atraindo certo tipo de situações. Identificaremos mais facilmente o que temos que tornar consciente, o que temos que trabalhar internamente. E isso vai nos ajudar muito a crescer. Por isso é tão importante saber quais são nossos desafios. Isso também nos leva a nos responsabilizarmos. Já não repassamos mais a bola a terceiros, sejam deuses, a existência, o universo, senhores do karma, a sorte ou o acaso. A carta que se corresponde com a segunda chave do bem-estar é a sacerdotisa, o princípio feminino universal, a receptividade. Vejamos algumas crenças bastante comuns que são questionadas por esta segunda chave. Se minha conduta é impecável, me chegarão coisas boas. Tenho boa ou má sorte na vida. Tudo é uma questão de sorte. O universo está conspirando a meu favor ou contra. Atraio o que eu quero. Me chega o que eu mereço. Maktub, meu destino está escrito, não posso fugir dele. Crer é criar. Todas essas crenças desaparecem na hora que entendemos que atraímos o que realmente precisamos para crescer. Algumas perguntas interessantes. Por que esta situação se repete tanto? O que é que eu tenho que aprender com esta situação que me desagrada? Em que chaga me estão colocando o dedo? Como e quando foi criada essa chaga? Bem, vamos definir agora o que é o ano crítico. É aquele ano em que o desafio e algumas lições de vida coincidem com os da vida como um todo. É um ano muito especial, porque vamos atrair duplamente aquelas situações que precisamos para crescer e superar nosso desafio, de maneira que temos chances dobradas para dar aquele salto evolutivo. Outra característica do desafio é que a cada 9 anos ele se repete. Como podem ver neste exemplo, para o 22 de abril como data de nascimento. Só na virada do milênio que junto do universo aparece também como desafio o pendurado. Então podemos lembrar o que aconteceu 9 anos atrás, 18 anos atrás, quais foram as situações que atraímos, como interagimos com elas. Isso nos ajuda e muito a entender, trabalhar e aproveitar melhor o desafio deste ano. Aqui temos uma tabela onde a primeira lição de vida está nas 2 primeiras colunas. Se chegamos aos 78, a primeira lição de vida será o 10 de discos. Segunda lição de vida, 7 mais 8, 15, será o diabo, que eu prefiro chamar de demônio, que reduzido 1 mais 5 igual a 6, dá uma terceira lição de vida aos amantes e não tem desafio maior. Com o 77, como primeira lição de vida, 9 de discos, a segunda lição de vida, 7 mais 7 igual a 14, será a arte ou a temperança em outros baralhos,
que reduzido 1 mais 4 igual a 5 dá o hierofante como terceira lição de vida e tampouco tem desafio maior. São dois grupos sem desafio maior. Se for o 76, a primeira lição de vida será 8 de discos, que reduzido 7 mais 6 igual a 13 dá a morte como segunda lição de vida, que reduzido de novo 1 mais 3 igual a 4 dá como terceira lição de vida o 4 imperador, e sendo 2 mais 2 igual a 4, o desafio maior será o louco. Se seguimos fazendo os cálculos, vamos chegar aos desafios Universo, Eão, Sol, Lua, Estrela e Torre. E depois, com 69 e 68, de novo dois grupos em desafio maior. Continuando assim, vemos como esta sequência de desafios maiores se repete várias vezes, incluindo cada vez um novo arcano maior, neste caso o demônio. Depois, com 59, temos outro grupo sem desafio maior. E depois, de novo, a sequência de desafios maiores entrando a arte. Do 49 ao 41 se repete a sequência de desafios maiores. Com o 40, Princesa de Copas, temos um duplo desafio, o louco e a morte. Com o 31 e o 30, 5 e 4 de paus, respectivamente, temos dois grupos com desafio duplo. Do 29 ao 20, temos de novo a sequência de desafios maiores, entrando agora a morte, o pendurado e o tesão. Do 19 ao 14, mais 8 grupos sem desafio maior. Do 13 ao 5, a sequência de arcanos maiores, desta vez até a arte. E finalmente, obtendo o 4 e o 3, Imperador e Imperatriz, temos dois grupos com desafio duplo. Então, para simplificar, vamos mudar esta tabela por outra em que vamos colocar os desafios maiores na primeira coluna. O primeiro desafio é do louco. Esse desafio louco aparece a partir de uma primeira lição de vida que pode ser o 49, 9 de copas, 58, 4 de espadas, 67, príncipe de discos ou 76, 8 de discos. E se uma dessas quatro cartas é a lição de vida, as outras três serão desafios menores. Somando os dígitos dessa primeira lição de vida, vamos encontrar sempre o 13, a morte, como segunda lição de vida. Reduzindo o 13, temos o Imperador. Número 4, como terceira lição de vida, que esconde desafio louco, pois 2 mais 2 é 4. Depois vamos encontrar os desafios do universo, do Eão, o julgamento nos baralhos tradicionais, do Sol, da Lua, da Estrela, da Torre, do Demônio, da Arte ou Temperança. São 9 grupos, onde temos cada desafio maior ilustrado por um arcano maior, obtido a partir de uma primeira lição de vida indicada por vários arcanos menores. Depois vamos encontrar dois grupos, em que temos um desafio maior duplo. Primeiro caso é quando chegamos ao número 30, 4 de paus como primeira lição de vida. 3 mais 0 igual a 3, de maneira que a Imperatriz será a segunda, e escondidos atrás do 3 estão o 12, o pendurado e o universo. Outro desafio duplo, como já vimos, procede do 40, a Princesa de Copas, ou do 31, os 5 de paus, que nos levam ao Imperador, e escondido atrás do Imperador estão a morte e o louco. Depois encontramos três grupos cujos desafios maiores são a morte, o pendurado e o tesão, só que não procedem de arcanos menores como primeira lição de vida, mas de arcanos maiores. O louco, 22, que reduzido dá o 4, o imperador, que oculta o 13, a morte. O universo, 21, que reduzido dá o 3, a imperatriz, que oculta o pendurado. E o eão, o julgamento, número 20, que reduzido dá 2, a sacerdotisa, que esconde o 11, o tesão como desafio. Continuando, encontramos 6 grupos em que não existem desafios. Se nossos cálculos nos levam ao 19, a primeira lição de vida será o Sol,
que reduzido 1 mais 9 dá o 10, a fortuna, a roda da fortuna como segunda lição de vida, e que reduzido de novo dá o número 1, o mago. A mesma coisa com a lua, a mesma coisa com a estrela e com a torre. O 69 e o 78 nos vão dar um 15, o demônio. E o 15 dará um 6, os amantes, e também aqui não há desafio. Se nossos cálculos nos levam a um 15 como primeira lição de vida, o demônio vamos ter os amantes, o 6 como segunda lição de vida e não tem desafio. A mesma coisa com a arte. E assim sucessivamente até 2 desafios duplos obtidos a partir das primeiras lições de vida com os números menores que podemos obter. Temos então 22 grupos, dos quais 11 têm desafio maior procedente de uma primeira lição de vida ilustrada por arcanos menores, que também podem ser desafios menores. Depois, 9 grupos com primeira lição de vida arcano maior, dos quais 3 têm desafio maior, 4 não têm desafio nenhum e 2 com desafios menores. Ainda temos mais 2 grupos sem desafio maior, mas com vários arcanos menores como primeira lição de vida ou desafio. Finalmente, podemos obter também 11 grupinhos super particulares em que se repetem as cartas dos grupos anteriores. Mas não precisam arrancar seus cabelos. Vocês vão ver que não é tão complicado como parece a simple vista. Vamos começar então com o primeiro grupo de cartas.